Bom pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como foi feita a análise nessa placa aqui, a placa de um Sony Vaio. Esse notebook ele chegou, ele não ligava, o meu cliente trouxe e falou ele não liga, não dá sinal nenhum de vida. Então, primeira coisa, eu vim medir o nosso conector de entrada de tensão. E eu vi que nós tínhamos 19 volts aqui. Mas eu apliquei esse 19 volts aqui com a minha fonte de bancada, com uma corrente de 800 mA. É uma corrente controlada para o caso de nós termos aqui algum curto na entrada, a minha fonte ia limitar essa corrente e não ia deixar queimar outros componentes aí. Então, eu verifiquei que não tinha curto nenhum. Eu não tinha curto nenhum. Aqui na entrada não deu corrente nenhuma. Então, eu vim direto para o CI de Charger. Eu verifiquei que eu tinha tensão aqui nesses MOSFETs. Eu tinha tensão VIN 19 volts aqui em PL2, tensão de VIN. Eu tinha tensão aqui nesse PD18, que é de VA, que vem lá daquele conector de entrada. E aqui eu tinha essas tensões aqui. São as tensões de entrada para o CI de Charger para dizer que o carregador está conectado. Então, com o carregador conectado e recebendo essas tensões, o CI de Charger vai enviar o sinal ACOK. Então, esse aqui é um sinal que o nosso CI de Charger envia para o nosso Super I/O. Ele envia para o nosso Super I/O para que o Super I/O possa estar startando as demais fontes quando for ligar o nosso notebook. Então, se nós formos ver, esse sinal ele não vai direto para o Super I/O. Podemos ver que nós temos aqui um label ACOK. ACOK ele vem para cá. Ele vai estar fazendo o chaveamento desses MOSFETs aqui. O mais importante seria esse aqui. Esse aqui, ele é o MOSFET que vai enviar a tensão ACIN para o nosso Super I/O, para dizer para o Super I/O que o carregador está conectado. Então, eu vim diretamente medir esse sinal aqui. Eu vim no pino 5 desse MOSFET, é o MOSFET duplo, e no pino 5 eu tinha tensão. Como todos já conhecem, aqui nós temos um MOSFET de canal N. Bom, pessoal, voltando aqui, meu computador está dando umas travadas, então precisei pausar algumas vezes. Voltando aqui, como nós temos um MOSFET de canal N, se a gente tiver uma tensão maior que a de source no gate, esse MOSFET vai chavear. Quando esse MOSFET chavear, ele vai enviar GND para cá. Aqui nós temos mais 3 VPCU. Então, esse resistor vai ter uma diferença de potencial onde aqui vai ter 3 volts e aqui vai ter 0, porque eu vou estar jogando o GND para cá. Se eu jogar GND para cá, eu vou ter GND no gate desse MOSFET. Bom, voltando, hoje o computador não quer ajudar. Então, voltando aqui, como nós vimos, se eu tiver tensão positiva, se eu tiver uma tensão maior que a tensão de source, então eu vou estar chaveando e eu vou estar conduzindo o GND para o lado de cá. Aqui eu tenho mais 3 VPCU. Se esse MOSFET não conduzir, então eu vou ter mais 3 VPCU aqui, mais 3 VPCU aqui. Se eu tiver mais 3 VPCU aqui, esse MOSFET vai chavear. Se esse MOSFET chavear, eu vou estar jogando GND para cá e a minha saída aqui vai ser 0. Então, esse MOSFET não pode chavear, mas esse tem que chavear, esse MOSFET tem que estar acionando, e esse MOSFET não pode acionar. Então, como é que isso vai acontecer?
Eu tendo a tensão ACOK que vem do Charger, eu vou ter aqui a tensão de gate desse MOSFET. Assim que eu tiver a tensão de gate desse MOSFET, esse MOSFET vai conduzir terra para cá. Aqui eu vou ter 3 volts e aqui eu vou ter 0 volts. Eu vou ter terra. Então, eu vou ter 0 volts no gate desse MOSFET. Então, esse MOSFET não vai chavear e esse 3 volts vai vir para cá. E a minha saída vai ser 1. Vou ter 3 volts aqui. Então, eu vou estar enviando o sinal 3 volts. Não, pode ter uma tensão menor, porque aqui nós temos um resistor também. Mas a gente vai ter aqui o sinal, a gente vai ter um nível lógico alto para o nosso ACIN. Então, o que aconteceu? Eu tinha tudo isso aqui, eu tinha aqui a tensão nesse MOSFET, esse MOSFET estava chaveando, eu tinha 0 aqui no pino 2, mas aqui ACIN eu tinha 0. Então, eu fui verificar essa tensão aqui, mais 3 VPCU. Essa tensão, ela vem do nosso famoso PWM. Podemos ver aqui, mais 3 VPCU. Então, vindo aqui nesse PWM, eu logo medi Vin e verifiquei que ele tinha 19 volts em Vin. Eu medi VCC, eu tinha tensão de VCC e eu tinha tensão também aqui de Enable do LDO, do regulador interno de tensão dele. Então, eu tinha as tensões todas e eu não tinha ainda mais 3 VPCU. Então, eu vim aqui, nesse pino aqui, Enable 2. Esse aqui é o pino que habilita o chaveamento desse conversor aqui, desses MOSFETs aqui. O MOSFET de alta e o MOSFET de baixa. Podemos ver que aqui nós temos o PWM do driver de baixa e aqui nós temos o PWM do driver de alta. Medindo esses sinais, todos os sinais aqui estavam certos. Eu tinha todos os sinais que eu tinha que ter. E o que acontecia? Aqui em LD2, eu tenho 5 volts direto. Eu não tenho PWM. E aqui em DH2, eu tenho 0. Eu não tenho nenhum PWM, nenhuma tensão. Eu logo injetei tensão de 3 volts aqui nessa bobina, para ver se eu não tinha nenhum curto. E injetei 3 volts também aqui na saída desse MOSFET. Então, eu não encontrei curto, a placa não tem curto nenhum. Eu tenho todas as tensões que eu preciso para esse CI de PWM funcionar e esse CI não funciona. Então, causa provável que seja o próprio CI que está morto. Então, agora nós vamos para a bancada. Eu vou fazer a troca desse CI e logo após a troca aí nós vamos estar fazendo o teste para ver como ficou. Vamos lá? Bom, então estamos aqui com a placa DA0HK1MB6E0. Então vamos medir aquelas tensões no nosso PWM, o nosso PM6686. Vamos ligar a placa. Podemos ver que a placa está ligada, a placa não liga, ela nem tem 3 volts nos botões. Podemos olhar a fonte lá, ligada, 0 de corrente. Então vamos medir essas tensões aqui. Primeira tensão, pino 3. Podemos ver, nós temos 5 volts, pino 3 é VCC. Agora vamos medir Vin, que é pino 6. Podemos ver que temos lá 19 volts. Vamos medir o regulador de tensão linear, o regulador interno dele. É o pino 7.
podemos ver que nós temos lá 5 volts. Agora no pino 27 a gente tem que medir o pino Enable, né, do nosso PWM. Podemos ver que nós temos o pino Enable. E no pino 23, nós temos que ter um PWM. Mas a gente tem 5 volts direto. Se eu botar o osciloscópio aqui, eu já botei o osciloscópio e a gente não tem PWM nesse pino aqui, que é o pino do MOSFET de baixa. E no pino 26 é para a gente ter o nosso PWM do MOSFET de alta. Podemos ver, nós temos 0. Então eu vou substituir esse componente. Nós não temos, vou virar a placa agora, vou dar um pause, vou virar a placa e a gente vai medir como nós não temos o 3 volts. Bom, a placa virada, podemos ver que isso aqui é a nossa bobina de 3 volts e nós não temos 3 volts. Vamos olhar lá no multímetro. Podemos ver que nós não temos 3 volts aqui na nossa bobina de 3 volts. Então eu vou trocar aquele CI de PWM e logo nós voltamos com o vídeo. Bom, então foi substituído o CI. Podemos ver, foi soldado ele já. Agora vamos virar a placa, vamos ligar e vamos ver se vai ter o 3 volts e se a placa vai ligar normalmente. Vamos virar e já vamos voltar aí pro vídeo. Bom, pessoal, então voltamos aí com o vídeo. Está aqui o CI que foi trocado, né? PWM PM86, não, 6686, PWM 6686. Então, como nós vimos, ele recebia todas as tensões necessárias para ele gerar o PWM de 3 volts e ele não estava gerando o PWM de 3 volts, não tinha os 3 volts, então a placa não startava. Vamos ligar a fonte. Podemos ver que já temos uma corrente já quando nós ligamos. Primeiramente, vamos medir para ver se a gente agora tem os 3 volts na bobina dos 3 volts. Podemos ver lá 3,3. Bom, então a tensão necessária para ligar nós já temos. Agora vamos ver se ele vai ligar e vai gerar as outras tensões. Temos corrente, em torno de 900 mA. Está ligado no cabo VGA. Tá aí, placa deu vídeo. Se nós formos medir agora, nós temos os 5 volts também. E as outras tensões estão todas presentes aí. Então o problema dessa placa era o PWM de 3,5 volts. Não estava gerando os 3 volts para startar a placa. Após a troca aí do PWM, a placa veio startar normalmente. Não estava bem encaixado o conector do cooler, agora está girando o cooler. Então seria isso. Se vocês gostaram do vídeo, vamos ajudar a curtir e compartilhar, que ajuda a gente aí no canal. E até o próximo vídeo.